Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como tem passado? Depende do horário que você está me ouvindo, não é verdade? Se for pela manhã, bom dia. Se for pela tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Prosseguindo aqui com a matéria, a sexta matéria da formação ministerial, no primeiro nível da formação de teologia clínica, sobre a ética cristã. Hoje queremos estudar a ética cristã quanto à pena de morte. A pena capital é um tema complexo, polêmico e controvertido. Entretanto, desejamos refletir sobre ele partindo de princípios bíblicos e também teológicos à luz da ética cristã. A frase "não matarás" no original tem a ver com morte premeditada, deliberada, proposital, dolosa. Pena de morte no Antigo Testamento. No pacto de Deus com Noé, na aliança firmada entre Deus e Noé e sua descendência, a pena de morte aparece de modo bem claro lá no capítulo 6, versos 5, 4 e 23, quando diz: quem derramar o sangue do homem pelo seu sangue, o sangue seu será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Deus teve em mente dissuadir os que quisessem continuar com a maldade e a violência perpetuada contra seus semelhantes, como na civilização antediluviana, quando a maldade se multiplicara e houve assassinatos por coisas banais, como você pode ver as referências que citamos aí no seu e-book de Ética Cristã. Na lei de Moisés, a pena de morte não só era praticada, como também foi ampliada para muitos delitos. Para o homicídio doloso, Êxodo 21, versículo 12 e 14. Adultério, capítulo 20 de Levítico, versículo 10 a 21. Sequestro, Êxodo 21, 16, Deuteronômio 24, verso 7. Homossexualismo, Levítico 18, versículo 22. Levítico 20, versículo 13. Sexo com animais, Êxodo capítulo 22, versículo 19. Falsas profecias, Deuteronômio 13, versículo 1 a 10. Blasfêmia, Levítico 24, versículo 11 a 14. Sacrifícios a deuses estranhos, Êxodo 22, versículo 20. Profanação do dia de descanso, Êxodo 35, verso 2, e Números, capítulo 15, versículo 32 a 36. Desobediência contumaz aos pais, Deuteronômio 17, verso 12, 21, 18 a 21, Êxodo 21, versículo 23 e 24. No caso de Acã, após a conquista de Jericó, Josué determinou uma interdição sobre anátema, segundo a qual nenhum israelita podia tocar e se apropriar dos despojos daquela cidade. Entretanto, a cobiça às vezes fala mais alto. Israel foi derrotado diante de um pequeno exército da cidade de Ai. A pena de morte foi o castigo não só para o desobediente Acã, mas toda a família de igual modo pereceu. As referências estão aí no seu e-book. Nos evangelhos, a pena de morte nos evangelhos. Cumprindo-se a lei, por exemplo, passa despercebido o fato de que todo o discurso do ministério de Cristo na terra, ele trouxe uma nova aliança de Deus com o homem.
uma nova doutrina de amor e graça salvadora, ao mesmo tempo em que cumpria a lei de Moisés. Assim ele deu respaldo à pena imposta pelo Sinédrio, quando diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Mateus capítulo 5 e o versículo 21 e 22. Penas mais rigorosa. Sem dúvida, ser réu de juízo para o homicida era ser morto também, conforme a referência que você vê aí no seu livro. Na lei de Cristo, para ser réu de juízo, não precisava ser um assassino, mas até quem se encolerizasse contra seu irmão. Jesus deu respaldo à pena capital ao mesmo tempo em que mandou matar os inimigos. Aliás, ao mesmo tempo que mandou amar os inimigos e dar a outra face a quem batesse. É interessante isso, né? Tudo deve ser entendido à luz dos respectivos contextos. Jesus ministrava ensinos de amor, justiça e paz como regra geral para os seus seguidores. Entretanto, ele admitia a punibilidade e o castigo através das autoridades legais dos judeus constituídas por lei contra os transgressores da lei. Jesus não doutrinou contra a pena de morte. Ele mesmo submeteu-se à pena de morte cumprindo toda a lei. Está aí a referência no seu e-book. Além disso, em Êxodo 20, 13, o verbo matar, de não matarás, no original, corresponde a matar dolosamente. A pena de morte no Novo Testamento. O episódio da mulher adúltera, de João capítulo 8, versículo 1 a 11. Desse episódio tem se apropriado os críticos da pena de morte, argumentando que Jesus, ao invés de apoiar os acusadores, antes perdoou a mulher, livrando-a do apedrejamento previsto em lei. É necessário uma leitura mais demorada do texto. Em primeiro lugar, vamos lá. Foram os fariseus que trouxeram a mulher. Eles eram os acusadores. Mas onde estavam as testemunhas exigidas na lei e o seu cumprimento, de acordo com o número 35, versículo 30? Em segundo lugar, a lei dizia que deveriam ser conduzidos e condenados à morte o adúltero e a adúltera, mas só trouxeram a mulher. Veja lá, Levítico 20 e versículo 10. Era para trazer os dois. Se Jesus houvesse aprovado o apedrejamento, seria acusado de parcialidade na lei. Logo, o mestre cumpriu a lei, não aceitando a acusação ilícita, e aplicou soberanamente a lei da graça e do seu sublime amor, não condenando a pecadora, mas exortando-a a deixar o pecado. Em Atos, capítulo, os mais diversos, mas principalmente no capítulo 5, o caso de Ananias e Safira, aquele casal que não levaram o dízimo para a casa do Senhor, ambos fulminados, um após o outro, por terem mentido, usando de falsidade ideológica, num ato indigno de apropriação indébita do dinheiro que não lhes pertenciam. Já pensou
se os pastores ministrassem o que Pedro ministrou sobre Ananias e Safira hoje em dia? Já pensou nisso? O tanto de gente que ia morrer? Deus aplicou a pena capital através dos apóstolos. Fato que não voltou a ocorrer na igreja primitiva, pelo menos no registro de Atos. E nem nas epístolas. Certamente isto aconteceu para mostrar que os praticantes de pecados desta natureza são passíveis de juízo, caso não se arrependam. Nas epístolas, o ensino sobre as relações entre o cristão e o Estado, o apóstolo Paulo disse: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem o mal. Romanos capítulo 13 e versículos de 1 a 4. Aí, vemos que a autoridade constituída emana de Deus. Os magistrados, quando atuam legitimamente, eles têm a autoridade de Deus, desde que seja legitimamente, com integridade, não com imparcialidade, como em alguns tribunais no Brasil estão acontecendo em 2025. Tais estão agindo legitimados pela autoridade do Todo-Poderoso, trazendo a espada a pena de morte, a pena capital. Finalmente, há respaldo bíblico para a pena de morte, não como regra, mas como exceção, devido às suas falhas, erros, fraquezas e também por opção e por decisão nacional, por consenso e etc. O sistema judicial ou judiciário de várias nações evitam a pena de morte e arbitra, então, pela perda da liberdade do delinquente, a famosa prisão temporária ou prisão perpétua, que também tem respaldo bíblico. E eu finalizo dizendo que, para evitar erros jurídicos, e os acontece, é melhor a prisão temporária ou prisão perpétua. Que Deus, o Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe e que você possa ser cada vez mais abençoado por Deus. Amém e amém.